Começar o vídeo aqui já falando sobre o Pedro, porque, gente, o negócio é o seguinte, o Pedro marcou a cirurgia para amanhã, sexta-feira, dia 13. Ele vai operar com o Dr. Luiz Antônio Vieira, que é o mesmo médico que operou ele em 2018. Não sei se vocês vão lembrar, o Pedro ainda jogava no Fluminense, ele estava praticamente vendido ou negociado, para o Real Madrid e havia sido convocado para a seleção brasileira naquela ocasião. E daí o que aconteceu foi o seguinte, o Pedro, ele nessa de ter sido convocado, tal, teve um jogo do Fluminense que ele teve uma lesão no joelho, a mesma lesão que ele teve agora, só que se eu não me engano da outra vez foi no outro joelho, agora foi no joelho esquerdo, eu acho que da outra vez foi no joelho direito. E aí o que aconteceu? Ele foi operado por esse médico, agora ele foi na garantia no mesmo médico que operou ele lá em 2018, quando ainda ele era jogador do Fluminense. A expectativa aí é que o Pedro esteja recuperado em 8 meses. E aí, se a gente for fazer uma conta, a gente vai ter o Pedro na abertura, mais ou menos ali, ou no segundo, terceiro jogo da na fase de grupos da Libertadores do ano que vem e já no início do Campeonato Brasileiro. Torcer para que o Pedro tenha uma boa cirurgia e que ele tenha uma excelente recuperação, para que ele volte e volte muito bem. Bom, já que eu estou falando do Pedro, deixa eu falar dos jogadores que voltaram da seleção, porque voltou Gerson, Fabrício Bruno, Eric Pulgar e Guilherme Varela. E a informação é que o Eric Pulgar não voltou 100% e com isso não deve nem ser relacionado para o jogo de hoje. Com isso a gente deve ir com o Alan ali no meio campo, né? Nossa, Deus. Meu Deus. O Alan, ele podia colocar o Léo Ortiz, na minha opinião, tá? Ele poderia colocar o Léo Ortiz, o De La Cruz, Léo Ortiz e De La Cruz no meio, Arrascaeta na frente, Bruno, Gabi e Luiz Araújo. Eu não entendi por que ele tá querendo mudar. Porque a informação também que saiu ontem é que o Gabigol treinou entre os reservas. Então, ou seja, o Gabigol não deve entrar de titular hoje. Ele deve entrar com Luiz Araújo e Bruno Henrique na frente. E o Tite tá, assim, correndo um risco grande hoje, porque se ele entra com Luiz Araújo e Bruno Henrique, ele entra com 4 meio-campos, né? Ele entra com 4 jogadores no meio e 2 na frente. Ele deve vir com Léo Ortiz e Alan no meio-campo, Léo Ortiz e Alan mais na volância, Arrascaeta e De La Cruz mais na armação, com Bruno e Luiz Araújo lá na frente. Cara, eu não mudaria a escalação, não mudaria a estratégia num jogo como esse. Mas, vambora, vamos confiar. O fato é que o torcedor rubro-negro tá morrendo de saudade do Flamengo, quer ver o Flamengo jogar e quer ver, sobretudo, o Flamengo dar um show hoje no Maracanã, vencer o jogo. Ontem o Vasco passou, ontem o Corinthians passou, o Corinthians reverteu um placar ali no último minuto. E eu vou dizer pra vocês que aquele primeiro gol do Juventude que foi anulado, eu não sei não, hein, cara. Vários analistas de arbitragem aí dizendo que não era pra ter sido anulado. Bem complicado mesmo. Mas é isso, é futebol, né? Ontem o Corinthians acabou ganhando de 3-1, se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. É o adversário de quem vencer hoje, Flamengo ou Bahia, tá? Já está definido. O adversário é o Corinthians. Seria Corinthians ou Juventude. O Juventude está fora, o Corinthians avançou. Então quem passar vai enfrentar o Corinthians, já está definido. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre Sérgio Ramos, porque assim, ontem, depois do jogo do Corinthians, foram perguntar lá pro Fabinho Soldado sobre o Sérgio Ramos ter sido oferecido ao Corinthians e tal. Cara, pelo que eu entendi é o seguinte, o Sérgio Ramos tem um salário de 1 milhão e pouco de reais lá no Sevilha. Tinha um salário de 1 milhão e pouco de reais. Ele não tinha um salário alto no Sevilha. O problema é que ele tá querendo um salário alto para vir jogar no Brasil. Ele tá pedindo um salário aos olhos, assim, do departamento de futebol do Flamengo, até muito alto. Se ele talvez aceitasse ganhar o mesmo que ele ganhava lá no Sevilha, talvez o Flamengo até negociaria, porque é um grande nome, apesar de ser zagueiro, é um grande nome, é um jogador que traria muito marketing para o clube, é o Sérgio Ramos, um dos maiores, se não o maior zagueiro da história do Real Madrid, tá com 39 anos, faria um contrato ali de 1 ano e meio, até o final do ano que vem e tal, para ver como é que ia se comportar o Sérgio Ramos aqui, porém o jogador tá querendo ganhar um salário muito alto.
como eu disse, ele foi oferecido, mas não foi oferecido só ao Flamengo. Foi oferecido ao Flamengo, foi oferecido ao Corinthians, foi oferecido a vários clubes aqui do futebol brasileiro. Ou seja, o empresário do jogador querendo colocar o jogador em um clube para ele fazer mais uma farpela. Esse que pode ser o último contrato da vida do Sérgio Ramos, como eu disse, 39 anos. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar de coisa boa, porque, cara, ainda bem que isso aqui foi aprovado, tá? Ontem, por unanimidade, o Conselho Deliberativo aprovou a mudança no Estatuto do Flamengo. Ou seja, agora vai dificultar cada vez mais para o Flamengo virar uma SAF. Foram 272 votos a favor da mudança no Estatuto e apenas 2 votos contra. O que quer dizer isso? Que a grande maioria dos conselheiros do Flamengo são a favor da não criação da SAF, que o Flamengo continue sendo um clube organizado, um clube sustentável financeiramente, um clube que não precisa ter um dono, que o dono seja o torcedor rubro-negro. E agora, é assim, para o Flamengo virar SAF hoje, vai ter que ser feita uma Assembleia Geral, ou seja, todos os sócios terão que ser convocados. 60% dos sócios têm que comparecer na votação, o que daria mais ou menos hoje 3.600 votos, e 2/3 têm que votar a favor dessa aprovação. Ou seja, mais da metade teria que votar ou tem que votar a favor da aprovação pro Flamengo virar SAF. O presidente do triênio anterior não pode assumir nenhum cargo remunerado na SAF, pelo menos por 6 anos. Digamos, próximo presidente do Flamengo vai lá, faz alguma coisa e o Flamengo vira SAF. Beleza. O Landim, que é o presidente da gestão anterior, não vai poder assumir nenhum cargo na SAF por 6 anos. A mesma coisa o atual presidente. Quando ele sair de presidente depois de 3 anos, não vai poder assumir nenhum cargo na SAF depois de 3 anos. Ou seja, dificultou e muito a criação de uma SAF no Flamengo e foi a melhor coisa que fez, porque eu perguntei aqui no canal quem era a favor da SAF. Mano, praticamente ninguém é a favor. A maioria de vocês tudo contra, tudo votando contra. E é isso, cara. Tipo, Flamengo é um clube financeiramente sustentável. É hoje, nação rubro-negra! Hoje é dia de guerra! Hoje é dia de decisão! Hoje é dia da gente partir pra cima do Bahia com tudo. Em pleno Maracanã lotado, estou muito confiante e pra hoje só o resultado positivo interessa. Lembrando, vou trazer uma grande novidade. Gabigol começará a partida no banco de reservas por opção do técnico Tite, até porque o atleta, né, acabou de voltar de uma lesão, né, muscular. Então, assim, o Tite vai preservar o jogador e o ataque, pelo que eu vim analisando, será Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo improvisado na esquerda e Bruno Henrique fazendo o papel ali de centroavante de 9. E foi assim que ele fez o gol, né, no primeiro jogo, né, lá em Salvador, de cabeça, né? Então, assim, tô muito confiante, muito confiante. Acho que o Flamengo tem grande possibilidade de fazer um placar espetacular com o apoio do nosso torcedor, com o apoio da nação, pleno Maracanã lotado. Cheguem cedo, nação, cheguem cedo, né? O Flamengo promete fazer aquele mosaico bonito, como sempre faz nas decisões, né, de Copas. Então, assim, vamos pra cima com tudo. Eu tô muito confiante. Eu acho que hoje vai ser 2-0 o Flamengo. Deixa o placar de vocês aqui abaixo. A gente está comentando sobre esse grande assunto. E agora quero falar que a cirurgia do Pedro estará marcada para amanhã, né? No Hospital Copa está. E o Pedro, o jogador, né, do Flamengo, vai fazer a cirurgia com o mesmo médico que fez a cirurgia com ele quando ele jogava no Fluminense. Pedro teve a mesma lesão, só que foi no joelho direito. E agora essa lesão no joelho esquerdo, né? É um ligamento cruzado, né? Então, assim, vamos torcer para que o Pedro possa voltar o mais rápido possível. Previsão de retorno do atacante deve ser em torno de uns 7 a 8 meses, mas vamos torcer que o Papai do Céu possa fazer que ele possa se recuperar 100% antes desse prazo. Vocês concordam? E assim, então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Saudações. E lembrando, se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!